Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje com muitos assuntos importantes, intrigantes, algumas imagens que eu quero compartilhar com vocês nesse começo de semana aqui nos nossos papos, né? Infelizmente, essa altura do campeonato, nós todos gostaríamos de estar discutindo as propostas do governo que tomou posse no dia 1º, algumas medidas iniciais, alguns projetos, algumas declarações das pessoas principais desse governo, mas infelizmente nós ainda estamos presos a muitas coisas que aconteceram no passado e que estão deixando um legado muito ruim ainda para a democracia aqui do nosso país e que a gente infelizmente não pode varrer para baixo do tapete. Hoje estão acontecendo muitos fatos importantes, algumas prisões estão sendo desencadeadas. O Procurador-Geral da República está se movimentando, denunciou 40 bolsonaristas. Ele não abriu inquérito, não, já propôs uma ação penal e, inclusive, incluiu o ex-presidente da República no rol dos investigados. Ele vai ter que depor. O que mudou? O que está acontecendo no Brasil? Mais situações importantes estão acontecendo no dia de hoje que eu quero conversar com vocês. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse momento ao nosso portal a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, a dar seu joinha, mandar seus comentários, que são sempre lidos, são sempre considerados. Convido você também a participar dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. Você vai encontrar um monte de gente muito interessante ali para trocar alguma ideia. Eu estarei sempre junto também. E depois a gente entra no ar. Se você puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos seguir aqui com os nossos papos. Hoje mais cedo, eu já fiz aqui uma abordagem sobre algumas situações que estavam acontecendo. Muitas pessoas já começaram a ser presas, outras continuarão a ser presas, né, ao longo da semana, nos próximos dias. Tem muita gente foragida, muita gente sumindo com aparelho celular, muita gente sumindo das redes, saindo dos grupos, mudando o nome de grupo, mudando de endereço. Tem gente que está tomando remédio que não acaba mais, mas a realidade vai bater a porta dessas pessoas, como a gente sempre disse aqui. Algumas pessoas estão dentro desse universo dos canjicas, né? Aqueles personagens que eu sempre cito aqui do conto O Alienista de Machado de Assis. Mas outros são mais virulentos, foram aqueles que praticaram todos aqueles atos terroristas que nós vimos no último dia 8 de janeiro e que agora estão com as barbas de molho, porque a polícia está chegando cada vez mais perto. Mas nem só essas pessoas que nós vimos estavam envolvidas ali com esses atos, não. Tem figuras muito proeminentes que ainda não se explicaram. Hoje de tarde eu vi um debate na televisão, na TV a cabo, de pessoas muito intrigadas. Como é que o senhor Anderson Torres perdeu o telefone, ele sumiu com o telefone. Ele tinha dito antes que o telefone dele havia sido clonado. Gente, isso é o maior indício que tem muita coisa cabeluda nesse telefone celular que vai incriminar Jair Messias Bolsonaro. Então, ele não tem escapatória. Por mais que ele queira dar essa desculpa, evidentemente ninguém acredita. Eu acho que nem seu Augusto Aras, que protege todo tipo de bolsonarista, exceto agora nessa reta final, né, acreditaria nele também. Então, a matéria aqui do Brasil de Fato. Preso em Brasília, Anderson Torres voltou dos Estados Unidos sem o celular. Eu observei isso logo nas primeiras imagens, quando ele ainda estava lá nos Estados Unidos, que eu vi no aeroporto, né, eu revi as imagens várias vezes. Eu falei, mas cadê o celular dele? O cara ninguém embarca hoje sem estar com o celular nas mãos, né? É uma coisa quase corriqueira de quem viaja, você ter ali um equipamento ali para te ajudar em muitas coisas, né? E ele não estava com essa situação, e aí foi confirmado. E depois os jornalistas saíram perguntando, né? Saíram investigando isso, e ele não veio de fato com o seu telefone celular. Então tem coisa ali no celular do Piu Piu, né? Que foi o apelido que ele ganhou, apelido carinhoso na Polícia Federal, e aí muitas pessoas começaram a mandar uma série de imagens para mim. Eu recebi aqui do inscrito aqui no nosso portal, o Jonas Coutinho, ele dizendo o seguinte, que tem até para você comprar, né, um piu-piu que já vem na gaiola, mas não é uma coisa muito boa para você dar para alguém que seja simpático ao Bolsonaro, né? Achei muito engraçadinha a imagem aqui, mas o piu-piu de verdade, o piu-piu brasileiro, esse quando estiver na gaiola, estiver mais aflito e ele perceber que está isolado, que ele foi abandonado, provavelmente ele vai ter uma lembrança onde é que o celular dele foi parar, né?
o número do celular dele vai ser rastreado, deve ter alguma coisa nas nuvens, o aparelho celular dele oficial também deve ter muita coisa ali. Enfim, o Bolsonaro também deu uma sumida com o telefone dele, está usando um número novo. Então tem coisas aí que vão ser reveladoras. Disso as pessoas que são da área de segurança não têm a menor dúvida, e quem da área do direito conhece essa malandragem, né? Alguém com nível intelectual de um ministro da Justiça, secretário, o dirigente da Polícia Federal, perder um telefone celular, olha, contra a outra, né, o piu-piu? Bom, hoje o senhor Augusto Aras saiu daquele imenso imobilismo e resolveu denunciar 40 bolsonaristas. Denunciar, gente, não é abrir inquérito, não. Inquérito já passou, já foram olhados ali 40 pessoas que praticaram crimes e agora se tem uma ação penal. Essas pessoas têm que ter advogados agora, porque agora sim o julgamento vai se dar e parece que vai se dar de uma forma muito veloz. E todos os recursos serão intentados, serão impetrados junto ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a chance dessas pessoas que foram apanhadas ali em flagrante escaparem dessa situação diante de tudo que nós vimos, diante da repercussão que isso está gerando aqui no nosso país? Eu comentei mais cedo com vocês a matéria, a cobertura do Fantástico sobre esses terroristas, né? E aí chama atenção também a hipocrisia, a distração jornalística, né? Nos próprios debates que eu assisti hoje, muitas pessoas, os articulistas ali, comentando, né? Como é que isso aconteceu, como é que a coisa chegou a esse ponto. Olha, chegou a esse ponto justamente porque houve uma omissão gigantesca do jornalismo profissional aqui no nosso país. Será que ninguém sabia que o Bolsonaro estava conspirando contra a democracia? Estava todo mundo dormindo, ninguém via. O jornalismo do Brasil não se ocupava com aquilo que o presidente da República falava, as suas ameaças, as suas inconstitucionalidades, os seus crimes. E aí agora eles estão surpresos que de repente começou a haver baderna, terrorismo, enfim. São situações, gente, que a gente tem sempre que apontar aqui, porque nada acontece por acaso quando nós temos o jogo do poder em um país tão importante, tão caro, né, em valores como o nosso país. Então Aras começou agora a se movimentar. Mas ele sempre arruma um jeitinho, né, de defender o Bolsonaro. Hoje, na entrevista que ele deu na Rádio Bandeirantes, ele falou, olha, estou denunciando lá, estou colocando o Bolsonaro no rol de pessoas, né? Mas será que ele tem alguma culpa nisso? Vamos acompanhar um trechinho aqui. O movimento, pelo menos daquilo que é divulgado pela imprensa, é um movimento em favor de Bolsonaro e levando-se em conta que, em tese, seria ele o beneficiário dessas condutas que foram praticadas. Em tese, seria o Bolsonaro o beneficiário. Por acaso seria quem? O Mahatma Gandhi? Seria quem? O Trump? Seria quem? A Madre Teresa de Calcutá? É interessante esse tipo de indagação, né? Misteriosa, abstrata do senhor Augusto Aras, né? Mas ainda que, porventura, tenham sido a revelia de sua vontade. Sim, inclusive os atos que, porventura, né, teriam sido a revelia da vontade do Bolsonaro, ou seja, ele não queria que as pessoas fizessem o que fizeram, né? As pessoas com camisa dele, ali aquarteladas na frente, ou acampadas na frente do quartel, tudo isso o Bolsonaro não queria, né? Que santa criatura. É importante investigar para saber se há participação ou não de Sua Excelência, o ex-presidente, no evento tão desastroso para a nossa democracia, enfim. Bom, pelo menos é um começo, né? Eu queria saber se o senhor Augusto Aras, se ele acha que o Donald Trump tem algum tipo de responsabilidade lá na invasão do Capitólio também ou não. Se ele acredita que o Trump, ele insuflou as pessoas, mas ele não tem nada a ver com isso, ele não tinha nenhum interesse com isso. É uma pessoa totalmente isenta, inclusive ele zelou muito pela democracia norte-americana, como o Bolsonaro teria zelado aqui. Enfim. Mas são coisas que o Brasil precisa passar limpo, né, gente? A gente não pode deixar essas coisas serem varridas para baixo do tapete, não. Outro que está mostrando que não está nem um pouco afim de se queimar com o Bolsonaro, de se queimar mais, é o Arthur Lira. Já deu, né? O Arthur Lira já está com o foco voltado para o futuro, para o governo Lula, e não mais agora com as trapalhadas e crimes que Bolsonaro cometeu. Ele foi perguntado sobre a responsabilidade de Bolsonaro e disse o seguinte. Bolsonaro, ele passou a ser investigado sem razão dos pronunciamentos que ele fazia, supostamente instigando as pessoas a agirem dessa forma. O senhor acha que ele deve ser responsabilizado pelo que ele disse? Eu não acho, cada um responde pelo que faz, né?
Então, é como eu disse, o meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento, investigar todos os aspectos. E a nossa fala, ela não muda. Todos que praticaram e contribuíram para esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos. Então, gente, a fala dele é a fala seguinte: todos os que tiveram algum tipo de envolvimento nessa história têm que ser punidos. Todos são todos mesmo, inclusive o principal interessado, ou seja, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Bom, a gente vai vendo várias situações e a gente vai vendo o mercado também se posicionando, os banqueiros se posicionando e algumas advertências a gente tem que prestar atenção. Oposição conspiradora é grande desafio do governo Lula, diz presidente do Conselho do Bradesco. Luiz Carlos Trabuco Cap aponta que ataques no Distrito Federal são lamentáveis e que o presidente tem legitimidade assegurada pela eleição. Então, gente, o Lula ele vai enfrentar não uma oposição racional, ele vai enfrentar um conjunto de insanos articulados nas redes também, que toda vez que o presidente ou o governo Lula tentar se conflitar com alguns interesses econômicos poderosos, algumas estruturas, esses grupos remanescentes eles vão se agrupar para fazer coro, fazer uma oposição ao governo Lula. Os canais aqui progressistas nas redes sociais, de uma maneira geral, não são canais que vão defender governo, né? Pelo menos eu penso assim. Irão defender sempre a democracia. Os governos merecem ser criticados quando fazem alguma coisa errada, devem estar abertos a sugestões dos cidadãos de uma maneira geral, devem ter algum tipo de interlocução com a sociedade, fazer uma comunicação eficiente até para evitar uma série de distúrbios, uma série de confusões e uma série de conspirações, mas nós todos temos que ter um comportamento de muita isenção na análise disso tudo. Isso é uma coisa. A outra coisa é defender a democracia dessas insanidades de uma maneira geral, como está dizendo aqui o presidente do Bradesco, né? E dentro desse capítulo, algumas coisas chamam a atenção. Eu falei mais cedo com vocês que o Glenn Greenwald está reclamando que o Brasil está tendo algum tipo de censura, algumas pessoas estão sendo banidas. Gente, mas olha só, tem muito criminoso, tem muito vigarista, tem muita gente que intoxica a sociedade. E as plataformas, de uma maneira geral, têm regramentos e algumas pessoas conseguem ainda, no meio dessas brechas, contaminarem a sociedade com mentira, com pensamentos ruins, com induções à destruição da democracia do nosso país, e aí elas merecem ser repudiadas, merecem ser banidas mesmo. Gente, hoje chegou para mim, mais uma vez, um vídeo desse senhor que se intitula Pastor Sandro Rocha, que é uma coisa absolutamente bizarra, dantesca. Deixa eu ver se eu coloco aqui, pelo menos aqui numa velocidade um pouco maior, para não ficar muito maçante. Tem umas fotinhas aí da Raquel, eu queria mostrar para você, da Ruth, não sei bem quem é, a gente tá um pouco... Aí ele mostra a foto do presidente Lula e insinuando ainda que nós estamos diante de um clone, né, de uma pessoa, de uma fraude, alguém que tá mascarado, né, que a gente não saberia se é a Ruth ou a Raquel. E aí um cara desse é tirado do ar, um criminoso desse é retirado do ar e depois reclama, né, que está perdendo. Porque isso que está fazendo, que ele está fazendo é crime, né? Acompanhe mais um trecho aqui. Um pouco de dificuldade. Você sabia que a Ruth tinha esse olhinho puxado aí? Quem lembra dos olhinhos da Ruth? Você sabe dizer para mim se é a Raquel, se é a Ruth? Gente, aí o papo demencial, ele vai avançando, né? Ele vai mostrando aqui, vai nas mãos do Lula, que as mãos não seriam as mãos de um homem de 77 anos, e depois ele avança mais ainda. Ele chega a ponto de mostrar aquele que seria o cidadão que está se travestindo, né? Está se camuflando de Lula. Ele que estaria colocando a máscara, porque ele está nessa foto aqui, com a Janja colocando as mãos no peito dele. Gente, é uma coisa de demente. O subtenente Queiroz. Alô, subtenente Queiroz. É uma coisa de demente, é uma coisa irresponsável, é uma coisa criminosa. E aí é o seguinte, aí vem o senhor Glenn Greenwald dizer que tirar esse tipo de gente da nossa existência, né, do nosso convívio, é uma coisa que é censura. Não é censura, poderíamos dizer que é uma asepsia, né? Você tirar uma pessoa que está fazendo esse tipo de mal à nossa sanidade, não é uma coisa que seja ruim, né? Aliás, as plataformas tinham que ter um filtro aí melhor, né? Porque fica deixando passar esse tipo de situação aí é extremamente lamentável. Mas são esses tipos de seres que farão oposição ao governo Lula.
E, ao fazerem oposição ao governo Lula, eles estarão fazendo oposição não ao governo especificamente, porque o desejo deles era destruir ou destruir a democracia do nosso país. E aí a gente tem que colocar lupa sobre essas criaturas, né? Já que as redes, né, não tomam suas providências de uma forma direta, a gente faz aqui pelo menos a denúncia de algumas dessas criaturas para eles tomarem algum tipo de responsabilidade naquilo que estão fazendo, né? Gente, eu fico por aqui. Amanhã a gente se encontra em mais um Portal do José e vamos seguir em frente porque tem muita coisa acontecendo no Brasil, tá bom? Até já. Até lá. Tchau.